Revelações de Nosso Senhor a Santa Catarina de Sena que mostram como nós podemos utilizar as nossas doenças nesta terra para diminuir o tempo no purgatório e como que isso se dá. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, esse é o nosso assunto de hoje aqui no canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Eu convido aqueles que ainda não sabem a colocarem suas intenções. Toda semana nós promovemos uma Santa Missa nas intenções de todos aqueles que ajudam o canal a crescer, em especial para os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos e para todos aqueles que naquela semana tiverem compartilhado um vídeo ou não estando inscritos ainda, tiverem se inscrito. Mas você pode incluir as suas intenções específicas, as iniciais dos seus entes queridos, no link aqui na descrição do vídeo, certo? A missa é na sexta-feira e você pode sempre, a cada semana, se beneficiar da Santa Missa, que tem um valor infinito e é um grande apostolado. Coloque especialmente as iniciais dos seus entes queridos falecidos. E não é por acaso que hoje nós falaremos a respeito das almas do purgatório, dado o grande interesse que eu vejo nos comentários por este assunto e da importância dele. E dessa vez eu tenho um trecho aqui das revelações de Nosso Senhor a Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, uma santa famosíssima, padroeira da Itália, e foi conselheira de papas. Ela chamava a atenção dos papas por seus erros e recebeu várias revelações de Nosso Senhor, incluindo sobre o purgatório. E nesse trechinho que nós vamos ver hoje, fica muito claro como, isso é doutrina católica, mas fica muito claro Nosso Senhor insistindo com ela a necessidade de levar bem os sofrimentos, de aceitar bem as doenças. E o modo de aceitá-las pode diminuir o tempo do purgatório, nós veremos por quê. Então diz Nosso Senhor a Santa Catarina de Sena: se você for para o purgatório, encontrará ali a minha doce e inestimável providência para com aquelas pequenas almas. Nosso Senhor fala de uma maneira carinhosa que são tiradas do tempo, ou seja, que elas morreram e são separadas para o castigo, para um castigo purificador para poderem merecer o céu. Vai ficar claro depois. Eu providenciei para elas, por seu intermédio, está falando para Santa Catarina, e de todos aqueles que ainda estão na vida mortal e têm tempo para fazer isso, por meio das esmolas, do ofício divino e da oração, juntamente com jejuns e orações feitas em estado de graça, todos que estão na terra podem encurtar o tempo de punição ou de purificação dessas almas, confiando na minha misericórdia. Então, Santa Catarina de Sena, após essa curta revelação, ela recebe de Nosso Senhor esses conselhos e comenta o seguinte: ó doce providência! Isso nos mostra como nós não devemos nos revoltar com os sofrimentos, em particular com as doenças que nós recebemos. Pense quão grande é a graça divina que no tempo da doença põe fim a muitos vícios que alguém cometeria se estivesse com saúde plena. Então esse é o primeiro ponto. Muitas vezes nós não sabemos, nós não podemos saber, mas muitas vezes o período de doença é um período em que, se nós estivéssemos com saúde, os anjos veem, Nosso Senhor vê, que nós de repente estaríamos adentrando em vícios. Além disso, então, esse segundo ponto, a doença redime e purga os pecados cometidos. Se nós estivermos em estado de graça, aquele sofrimento da doença, ele tem um valor expiatório. Ele redime e purga os pecados cometidos. Os pecados, eles merecem uma punição infinita, e Deus, por sua misericórdia, os pune com punição finita. Às vezes a pessoa, durante a doença, cai em si e se converte. Quando a alma considera que ofendeu o seu Criador, que é o bem supremo e eterno, ela considera uma grande graça da parte de Deus o fato de ele punir a alma nesta vida, e não ter determinado puni-la na próxima, onde há punições infinitas. Então, a primeira misericórdia de Deus durante a doença é que
ele pune, em parte, a justiça dele é satisfeita nesta vida porque ele não quer punir na outra. Agora, existe um outro ponto. Se considerarmos nossos próprios pecados e faltas e quanto ofendemos a Deus, o bem infinito, de modo que deveríamos sofrer uma punição infinita, não apenas por grandes faltas, mas até pelas pequenas, estaremos convencidos de que somos realmente dignos de 1000 infernos. Os santos várias vezes repetiram isso. Nós, por nós mesmos, seríamos, por nossas faltas, pecados, infidelidades, nós mereceríamos o inferno. Mas Deus, com misericórdia, nos castiga neste tempo finito, no qual, suportando com paciência, somos castigados, mas merecemos. E aqui está o ponto por onde a doença diminui o tempo no purgatório. Por quê? O purgatório, o sofrimento do purgatório, ele não tem mérito, ele apenas expia. O sofrimento bem levado nesta terra, ele expia e me dá merecimentos, ou seja, o meu prêmio no céu é maior quando eu sofro bem nesta terra, enquanto que no purgatório eu não vou ter um merecimento maior pelo sofrimento. Porque é nesta vida, até a hora da morte, que eu posso merecer o prêmio no céu. No purgatório, o sofrimento não merece mais. Ele apenas expia, ele apenas purga. Não sei se está claro, esse ponto é muito importante. São Luís Grignion de Montfort, ele insiste na carta circular aos amigos da cruz, nesse ponto. Lembre-se que os sofrimentos desta terra, né, se bem levados, se a pessoa está em estado de graça, eles diminuem o tempo no purgatório e merecem o céu. Se a gente deixar certas faltas para expiar no purgatório, primeiro que o sofrimento lá é muito maior, e segundo que eles não merecem um prêmio maior no céu. E aí Santa Catarina de Siena vai mostrar um outro ponto que eu achei bastante interessante. Vamos ver. Ele diz, não é o caso dos castigos que a alma suporta na outra vida, no purgatório, como é o que eu disse agora. Pois se ela se encontra nos castigos do purgatório, há um desconto das faltas, mas não merecimento. Suportemos, portanto, com boa vontade esse pequeno castigo da doença. É castigo nesse sentido que, por vezes, a doença não é um castigo para os nossos pecados, mas pode ser uma purgação que Deus pede para mim pelos pecados dos meus semelhantes. Então, é um ato de caridade com os meus semelhantes. Mas se a gente for realmente, não é, cavar na nossa vida, sempre há coisas que nós devemos expiar, sempre há faltas, às vezes pequenas, aos olhos dos homens, mas que nós poderíamos ter evitado. Né? O justo peca 7 vezes ao dia, diz a Escritura, e, portanto, mesmo as pessoas que têm uma vida justa, e que na aparência até às vezes santa, mas quando a gente vai realmente fazer um exame de consciência, quantas coisas a gente podia ter feito melhor, ou quantas omissões, que Deus, pela misericórdia, nos ajuda a passar nesta vida para não pagar na eternidade. Agora, veja só, veja que interessante que ela vai dizer. Pequeno, de fato, pode-se dizer, esta doença e todas as outras, por causa da brevidade do tempo, já que nesta vida, tão grande é o sofrimento, quanto grande é o tempo. Então, nesta terra, o sofrimento será avaliado, será pesado pelo tempo em que ele demora. E quanto é o nosso tempo? Tanto quanto a ponta de uma agulha. Se a gente compara o tempo com a eternidade, o tempo é uma pontinha de uma agulha. É bem verdade, portanto, que o tempo que nós temos nesta vida é pequeno. Todo sofrimento, visto assim, é pequeno, pois a vida do homem não é nada, de tão pequena que ela dura, de tão pouco que ela dura. Não tenho, a pessoa que está sofrendo, ela pode dizer, ela não tem o fardo do passado, pois o tempo já passou. Então, é interessante esse raciocínio, quer dizer, o sofrimento que nós já tivemos no passado, ele passou. E o sofrimento que nós temos agora é o que pesa sobre nós. O sofrimento do futuro ainda não chegou. Então, o sofrimento nesta vida, necessariamente, uma vez que nós estamos no tempo, ele é menor do que o sofrimento na outra vida, em que o tempo se conta de uma maneira diferente, é o tempo da eternidade, digamos assim. Né? Ou mesmo no purgatório, a conta do tempo, como a gente percebe o tempo passar, é completamente diferente, enquanto que nesta vida não. Então ela está dizendo, veja como compensa nós aceitarmos bem, levarmos os sofrimentos nesta terra e vermos muitas vezes como uma misericórdia de Deus, nós estarmos passando por dificuldades às vezes muito terríveis,
mas que elas são limitadas ao tempo desta vida. Porque no purgatório tem essas duas coisas. Primeiro, que o tempo lá, o tempo no purgatório pode ser muito maior do que o tempo de uma vida humana normal. E no purgatório não temos mais merecimento. O que está por vir eu ainda não tenho, pois não tenho certeza de que eu terei essa vida. Então, o sofrimento futuro nesta terra, às vezes até eu não vou ter porque eu vou morrer antes do que eu posso estar imaginando. Porque eu vou morrer, mas não sei quando, de Santa Catarina de Sena. Eu achei muito interessante essa reflexão. Espero que eles façam bem. Nos vemos na sexta-feira das perguntas e respostas, se Deus quiser.